Está muito ligado com aquelas definições da aula passada. Tá? Vamos supor. Na segunda metade vai ser dúvida. Segunda metade da aula. Pessoal, vamos supor que eu tenho um campo vetorial definido num domínio do R3. Tá? Então, nós temos uma definição que é muito parecida com a anterior da aula passada. F é chamado um campo gradiente quando existir um campo escalar F de ômega em R de classe C1, tal que o campo F é exatamente o gradiente de F no ponto x, y, z. Então, olha, na aula passada nós falamos o seguinte, nós demos uma função ou um campo escalar de classe C1 e definimos um campo que chamamos campo gradiente de um campo escalar, tá certo? Que é definido como gradiente mesmo, como isso daqui. Agora é uma questão um pouco diferente. Eu te dou um campo vetorial, quero saber se ele é gradiente. Ele é gradiente se ocorre aquilo da aula passada, ou seja, existe um campo escalar tal que o gradiente desse campo escalar coincide em todos os pontos de ômega. Tá? Isso aqui é uma questão importante lá na física, porque se você tem um campo, sempre é interessante saber quem é o campo escalar que dá origem a ele, tá certo? Pode, inclusive, não existir esse campo. E essa que torna a questão bastante delicada. Tá? Então, olha, F é chamado potencial escalar de F. O campo escalar F é chamado potencial escalar de F. Isso. A mesma definição vocês viram no cálculo. Quando uma função de várias variáveis é contínua. Quando cada componente dela é certo? Então, dizer que esse campo é contínuo é dizer que isso é contínuo, isso é contínuo, isso é contínuo. Dizer que isso é diferenciável, dizer que isso é diferenciável, diferenciável, diferenciável. Bom, vamos, só para fixar as ideias, vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos tomar um campo F bem simples. Ele é
um vetor constante, vetor fixo, A, B, C. Então, isso daqui é um campo. O que ele faz? Se você tem, ele está definido no R3 todo. Então, a cada ponto, vamos supor que tem um ômega aqui, tá? A cada ponto, você associa esse vetor ABC, nesse outro ponto, o mesmo vetor, no outro ponto, o mesmo vetor. Então, é um campo constante. Tá certo? Então, eu pergunto, quem que é o campo escalar f de xy? Quem é o potencial desse campo? Como? É AX mais BY mais CZ. Quer dizer, nessa situação é extremamente simples, mas em geral não é nada simples. Tá certo? É bem claro que se você calcular o gradiente dessa função, você vai obter esse campo vetorial. Certo? Então, esse F é um potencial escalar para esse campo. Ok? Observação. Se F é um potencial escalar para... Então, olha, se F é um potencial escalar para o campo vetorial F, então o F mais uma constante também é. Entenderam? Se você tem um campo escalar, que é potencial para um campo vetorial, se você somar qualquer constante a ele, você obtém também um potencial escalar. Tá certo? Que é a derivada da zero. Tá certo? Então, por exemplo, se você somar a esse campo escalar qualquer constante, o gradiente desse novo campo continua sendo um potencial escalar para esse campo. Tá?